fé, amor, bondade, ousadia e alegria. Essas três coisas é o que eu quero deixar para edificar a sua vida nesta manhã de sexta-feira. Uma palavra que praticamente se encontra nos 3 evangelhos do Novo Testamento, se encontra em Marcos, Lucas e Mateus. Uma passagem em que 4 amigos pega um rapaz deficiente e eles têm o objetivo de levar esse seu amigo até a presença do Senhor Jesus. Jesus estava ministrando dentro de uma casa e esses amigos se dispuseram a ir até Jesus levando esse seu amigo. E é uma das coisas que me chamou muita atenção. Por isso que eu comecei a começar a minha fala falando de fé. Eles tiveram uma fé sobrenatural. Talvez aquele paralítico, aquele deficiente, ele não tinha esse tanto de fé que aqueles seus amigos tiveram de motivá-lo a levar ele até a presença de Jesus. Segundo passo, o amor. O amor daqueles amigos foi um amor demonstrativo. Não foi um amor apenas de palavra. O amor acompanhado por resultados prático e objetivo. A bondade. Houve um ato de bondade, porque eu sou deficiente, eu sei, eu posso falar com propriedade como é que é a vida de uma pessoa deficiente. Não é fácil. As barreiras, as dificuldades que nós atravessamos, os preconceitos. Eu costumo dizer para alguns amigos meus que hoje em dia, para o deficiente, está bem mais fácil. Ele pode se locomover dentro da cidade, ele pode trabalhar, eu mesmo trabalho como motorista de aplicativo, dou aula de música, sou professor de música também. Enfim, eu posso fazer várias atividades. Mas lá atrás, quando eu fiquei com esse problema, não era fácil. Eu tive paralisia. Deixa eu me apresentar um pouco para você. Meu nome é Carlos. Eu tive paralisia infantil quando eu tinha 9 meses de nascido, certo? E naquela época, para uma pessoa que tinha qualquer tipo de deficiência, era muito difícil. Até as cadeiras de roda, para a gente ter acesso, era difícil. Eram as cadeiras extremamente mal resolvidas, com uma dificuldade tremenda para a gente poder adquirir. Então, tudo isso aí, eu lembro que, na época, minha mãe, ela pagava uma mulher para me alfabetizar em casa. Eu lembro disso. E outras coisas que eu podia estar relatando para você aqui nesse vídeo. Agora, imagine você a situação daquele homem, naquela época de Jesus. As estradas que os animais dividia com os pedestres, com as pessoas, a sujeira, não tinha cadeira de roda, eles eram conduzidos tipo por uma rede, por uma cama. Eu não sei exatamente de que forma, porque eu não sou um conhecedor pleno de teologia, mas enfim. Então, a bondade daqueles amigos que eu quero trazer para você é que os amigos não olhou essas dificuldades para pegar aquele homem e levar até Jesus. Às vezes a gente precisa se apossar dessa bondade, de a gente ajudar o próximo sem olhar as circunstâncias,
sem esperar nada em troca. Porque é fácil quando a gente ajuda alguém e fica tocando trombeta. É fácil quando você faz ou eu faço alguma coisa para alguém motivado pelo nosso próprio orgulho, para dizer lá na frente, eu o ajudei. Aqueles amigos não, eles foram lá pegar aquele rapaz ou aquele senhor, eu também não sei a idade dele, mas levaram até Jesus, motivado pelo amor, pela bondade, pela fé e pela alegria. E quando a Bíblia diz, quando eles chegaram até o local desta casa, havia uma multidão enorme, não tinha como acessar ao Senhor Jesus, porque ele estava nessa terra fisicamente. Então, qual foi a ideia? A ideia foi passar ele pelo telhado. Imaginem a dificuldade que aqueles homens tiveram. Mas a alegria, a fé, a motivação, a fé acompanhada de ação, a fé acompanhada de resultado. Entendeu? Você pode me entender isso? É isso que Deus quer da gente. E eles falaram, não, ele vai ser curado. E passaram ele pelaquele telhado. Diz a palavra do Senhor que eles abriram o telhado para passar aquele homem e descer aquele homem, não sei de que maneira, mas enfim, descer aquele homem até a presença do Senhor Jesus. E qual foi a primeira atitude que Jesus teve? Jesus, ele perdoou os pecados daquele homem. É isso que Jesus faz na nossa vida. O milagre, ele vem acompanhado primeiro do perdão. O milagre, ele é amigo do perdão, ele é parente do perdão. O que Deus visa em mim e em você é a salvação da nossa alma. O nosso corpo terreno aqui é transitório. Seja você deficiente, seja você que tenha uma boa saúde, que goze de um corpo atlético, mas enfim, é transitório. Um dia você vai descer à terra, porque Deus já decretou assim. Amém? Só que nós temos vida e vida em abundância. Por quê? Porque Deus olha para o nosso espírito. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós somos eternos. Vamos morar com o Senhor. Então aquele homem, Jesus, perdoou-lhe os pecados dele. E aquelas pessoas religiosas, que hoje não é diferente, que estava ali naquele local, que estava ali naquela casa, começaram a murmurar, mas quem é ele para perdoar pecado? E Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo que era um bando de religiosos, Jesus fala para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecado, mas para curar também. Dê uma ordem para que aquele homem saísse daquela situação e começasse a viver uma vida nova através daquilo que o Senhor já tinha preparado para ele. Agora imagine só a alegria daqueles amigos que o levaram. Por isso que eu falei, a alegria. Tenho certeza que aquilo ali se tornou encontros entre os seus familiares, entre os seus amigos. Muitas risadas foram dadas depois do episódio acontecer. Como ele foi curado, como os amigos o levaram, né? E o cadeirante e o deficiente também, ele teve muita coragem de subir até aquele telhado sem estrutura nenhuma e ser transportado até aos pés de Jesus. Amém? Então nós precisamos ser esses 4 amigos. Quem vai levar a sua cama? De quem a gente vamos levar a cama? Deus precisa de amigos assim. Deus precisa de pessoas assim, que não olham interesses, que tenha compaixão, que tenha fé, motivada pela uma ação para ajudar alguém. De quem você vai levar a cama? Hoje é a pergunta que Deus faz para você. De quem você pode levar a cama?
neste dia. Que Deus abençoe, que você tenha uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. E pense nisso, Deus em algum momento vai direcionar você para levar a cama de alguém. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.